no tema da campanha, que é Josué capítulo 24. Versículo 15. Josué 24, versículo 15. Uma palavra bem conhecida, e eu tenho certeza que hoje, de alguma forma, Deus vai falar algo novo em nosso coração. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler o 14, que é o versículo anterior. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos todo mundo ler junto o versículo 15? Amém? Viu que deu uma embolação aqui, cada uma tem uma tradução, mas tem uma frase, que é essa do finalzinho, que a gente sabe de cor e não precisa nem ler a Bíblia para falar. O que Josué falou no finalzinho? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou pedir você para repetir mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, Deus amado, mais uma vez iremos ouvir a Tua palavra. Eu me coloco nas Tuas mãos, ó Senhor, para ser usado por Ti nessa noite. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nossa vida venha ser transformada pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. E eu quero fazer um desafio com você. Marca aí a Bíblia, né? Deixa marcada aí, fecha ela, não olha não. Eu vou fazer um teste, eu quero ver se você sabe, mais uma vez, sem ler a Bíblia, falar bem alto aí o que Josué falou para o povo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, acho que você não souber. O que ele falou? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? O que eu vou ministrar hoje sobre a igreja é uma revelação de Deus, e vou procurar ser bem direto naquilo que Deus tem falado ao meu coração. E quando a gente fala de cor, essa palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, existe um peso muito grande sobre essa afirmação de Josué. E o que Deus manda dizer para a igreja hoje, antes da gente começar a ministrar a mensagem do Senhor, é fazer uma reflexão, porque esta frase você encontra estampada em cartazes em diversos botequins pela esquina. Você encontra em açougue, supermercado. Você encontra essa frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você encontra até mesmo na casa de pessoas que não servem ao Senhor. Então Deus já começa falando ao nosso coração que o que Ele quer da gente hoje não é que a gente simplesmente fale uma frase decorada, não é que a gente simplesmente repita algo que as pessoas falam, não é que a gente fale da boca para fora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas o que Deus quer da gente nessa noite é que a gente venha entender que o propósito dele com a vida da igreja é muito maior do que a pessoa que entra no botequim e repete essa frase. O que Deus quer fazer na sua vida é muito maior
do que essas pessoas que não servem ao Senhor e simplesmente colocam um cartaz ou um quadro na sua casa com essa frase, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos entender aqui, dentro da revelação e da direção do Espírito Santo, que sobre essa afirmação de Josué, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele tinha um histórico para poder falar isso. Ele tinha uma direção dada por Deus que ele havia seguido para ele poder falar isso. Josué tinha no seu coração uma convicção do Deus a quem ele servia. Josué ele tinha alcançado aqui nesse momento algumas experiências de vida que justificaram para ele chamar o povo, reunir todo o povo e fazer essa afirmação. Porque essa afirmação aqui não é simplesmente uma frase que a gente fala da boca para fora, mas essa afirmação de Josué, na verdade, já começa aqui ele tomando uma decisão firme e fazendo uma separação. Olha, eu não tenho parte com vocês que não servem a Deus. Olha, hoje, se vocês não querem decidir, é problema de vocês, mas eu tomei minha decisão. Então essa foi a posição de Josué. E Deus quer nessa noite que pessoas aqui tomem decisão. Sabe por quê? Deus tem promessa na nossa vida. Deus tem planos para a nossa vida. Deus deseja colocar o melhor na nossa vida. A Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, os propósitos de Deus para a nossa vida. E o próprio Jesus falou no Evangelho de João: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas a gente tem um monte de cristão que dizem: eu e a minha casa servimos ao Senhor, e tem vivido uma vida de derrota. A gente tem pessoas aqui no nosso meio, creio eu, que por causa da luta do dia a dia, entram num desânimo profundo, e mesmo abrindo a boca para falar: eu e a minha casa servimos ao Senhor, o seu coração está cheio de angústia e de tristeza. A gente tem pessoas aqui que talvez tenham acontecido coisas inesperadas, aí começa a vir a dúvida, aí começa a se questionar: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha vida? E essa mesma pessoa está falando da boca para fora: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas ela não consegue entender as circunstâncias da sua vida. Ela não consegue superar pessoas que enfrentam enfermidade, pessoas que enfrentam problema dentro do seu lar, problema na sua vida profissional, problema na sua vida sentimental, e mesmo assim repetem simplesmente o que os outros falam: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas quando Josué fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está tomando uma decisão com base em toda a história de vida dele. E a gente vai aprender um pouco do que Josué passou para que ele pudesse nesse dia aqui afirmar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou começar logo voltando junto com você no capítulo 1 de Josué, que é outra passagem muito conhecida sobre a vida de Josué. E aqui a gente já começa a entender o que Deus quer falar com a gente. Em primeiro lugar, tem situações que a gente passa, que a gente às vezes vai pedir ajuda a algum amigo e vai conseguir alcançar um socorro através do amigo. Tem situações que a gente passa, às vezes na saúde, que a gente vai ao médico e consegue resolver. Tem situações que a gente passa que é no mundo espiritual, e às vezes a gente procura um pastor e conversa com o pastor, e o pastor faz uma oração e a gente é abençoado. Mas tem situações na nossa vida que nem o teu amigo mais íntimo vai poder te ajudar. Tem situação na sua vida que nem mesmo o melhor dos médicos vai poder te ajudar. Tem situações na nossa vida que nem mesmo o pastor vai poder ajudar a gente. Essa é a hora que entra o relacionamento íntimo do cristão com Deus. E é esse o momento que Josué enfrentou aqui. Tem situações que a gente passa parecida com essa. No capítulo 1, Deus começa chamando a Josué para uma grande missão, para que ele se colocasse de pé,
Por quê? Porque Moisés havia morrido. E de certa forma, Josué, sendo liderado por Moisés, de certa forma, Josué contava com Moisés. De certa forma, Josué confiava em Moisés. Assim como somos nós. Quantas situações que eu já passei na minha vida e eu não via saída, não conseguia, nem com os olhos espirituais da minha limitação, eu conseguia enxergar saída, mas às vezes o pastor liberava uma palavra: olha, vai ter saída nessa situação, e por causa da palavra do meu líder, eu acreditava naquela palavra mesmo sem ver, e assim Deus dava vitória. Mas tem situação que você vai querer às vezes um apoio e nem do pastor você vai conseguir encontrar. Sabe por quê? Porque Deus tem momentos na nossa vida que Deus quer tratar diretamente conosco. Tem momentos na nossa vida que Deus quer te chamar para uma experiência íntima com Ele. Tem momentos da nossa vida que Deus quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Deus quer uma intimidade maior sua com Ele. E Josué passou por essa fase. Vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 1 em diante. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Vamos dar uma pausa aqui. Aí aqui vai contando o texto. Deus está falando para Josué: olha, Moisés morreu, agora o meu negócio sou eu com você. Agora o negócio vai ser, é você com Deus. Entenda isso. Tem situações que a gente passa. Talvez você esteja passando momentos assim. Seu coração está apertado, a sua fé talvez esteja um pouco abalada, talvez você esteja andando um pouco sem direção, talvez você esteja andando um pouco enfraquecido, porque alguma segurança sua foi tirada de você, alguma coisa aconteceu na sua vida ou na sua família que te deixou desestruturado. Aí é nessa hora que Deus começa a falar com você: olha, eu tenho promessa na sua vida. É hora que Deus começa a falar assim: olha, eu quero ter um relacionamento íntimo com você. É hora que Deus começa a falar assim: olha, se prepara, porque agora eu vou tratar diretamente contigo. E é isso que Deus está querendo nessa noite, um relacionamento íntimo da igreja com Ele. Um relacionamento sincero, de você confiar no Senhor de todo o seu coração. Quando Deus continua conversando aqui com Josué, aleluia, quando Deus continua conversando aqui com Josué, Ele dá uma dica, e essa dica é a resposta para a dúvida de algumas pessoas. Nós, como cristãos, passamos por situações que às vezes a gente pensa assim: Senhor, e agora o que eu vou fazer? Tem situações na nossa vida que a gente não entende. E quanto mais íntimo você fica com Deus, quanto mais você se dedica a andar nos caminhos do Senhor, você pode ter certeza que você vai se deparar com situações que você não gostaria de passar. Você vai se deparar com situações que aparentemente vão abalar a sua fé, mas é nessa hora é que Deus começa a se aproximar mais de você. Melhor dizendo, é nessa hora que você consegue se aproximar mais de Deus. É nessa hora que você começa a entender mais como Deus vai agir na sua vida. E aqui a gente vai ler o versículo 7 e o versículo 8. Esse versículo 7 e versículo 8 é resposta para quem tem perguntado a Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer diante dessa situação que eu estou passando? A minha família não está do jeito que o Senhor prometeu. A minha família não está do jeito que eu queria. Senhor, eu ainda tenho promessa. Senhor, ainda tem coisa para acontecer na minha vida, mas Senhor, eu não estou vendo saída. Senhor, as coisas não estão andando como era para estar, não estou entendendo nada que está acontecendo. Se você está nessa condição, aí Deus vai te dar a resposta agora. Vamos ler o versículo 7. Resposta para quem está nessa condição: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer
a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu quero que você me ajude a pregar nessa noite. Você vai tocar no ombro do seu irmão que está do seu lado e falar assim: olha, Deus está contigo. Vira para o outro irmão, dá um sorriso bonito para ele e fala assim: olha, não desanime. Agora, para você fixar isso, fala para outro irmão agora, fala assim: ó, Deus está contigo por onde você andar. Me ajuda aí. Aleluia. Essa palavra de Josué fala muito ao meu coração. Eu praticamente tenho essa passagem como um propósito de vida para mim. Sabe por quê? O plano de Deus é muito interessante. Se você andar no caminho dele, você vai ser bem sucedido. Se você sair do caminho dele, você vai ser mal sucedido. Não tem outra matemática. E às vezes a gente quer se questionar por que certas coisas acontecem na nossa vida. Às vezes a gente quer entender porque a gente está sofrendo desânimo. A melhor hora para você não buscar a Deus, melhor dizendo, corrigindo, a melhor hora para você buscar a Deus é quando você está desanimado. Mas na prática o que acontece? O dia que vem o desânimo é o dia que você menos busca a Deus. O dia que vem a fraqueza é o dia que você menos tem força para buscar a Deus. O dia que você precisa aplumar o seu caminho é o dia que você está fazendo as coisas erradas. Aí determinadas coisas acontecem na nossa vida e a gente às vezes quer questionar: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Senhor, por que eu estou passando por determinada situação? Talvez em algum momento você tenha esquecido de olhar para esse recado que Deus falou diretamente para Josué. Esse relacionamento íntimo que Deus está querendo com a gente nessa noite. Você sabe em que nível que Deus está querendo falar com você? É o seguinte: às vezes a gente conta com a revelação do homem de Deus para poder a gente se edificar. Às vezes a gente fica pedindo a Deus para usar algum profeta para falar com a gente. Deus vai usar profeta para falar com a gente, mas tem momentos que Deus quer falar diretamente conosco. Certamente no coração de Josué aqui, ele estava sentindo falta de Moisés, porque Moisés era o seu líder, então Moisés saberia lidar com as situações que Josué iria enfrentar. E só que nesse estágio da vida de Josué, ele não podia mais contar com Moisés. E é o que Deus quer falar com você nessa noite. Você precisa crescer espiritualmente. Você não vai deixar de depender do seu líder, você não vai deixar de ser abençoado pelo seu líder, mas tem certas áreas da sua vida que Deus está falando para você nessa noite: olha, nessa área, fica tranquilo que vai ser eu que vou tratar diretamente com você. É isso que Deus quer falar com você. E sabe o que acontece? Às vezes a gente desvia o nosso coração da palavra do Senhor e tenta encontrar resposta onde não tem resposta, e aparta o coração do Senhor, deixa de ouvir o que Deus quer falar. E Deus está falando aqui o que você precisa para vencer esses desafios, o que você precisa para poder declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que você precisa para poder dar um passo adiante na tua caminhada espiritual, o que você precisa para se aproximar mais de Deus, é o que Deus está falando diretamente com Josué aqui. Deus não usou profeta, Deus não usou Moisés, Deus não usou sinais,
Deus simplesmente falou com Josué: seja forte e corajoso, não desanime, não pasme, não se esmoreça, tenha o cuidado de obedecer à lei do Senhor. A melhor maneira de você alcançar uma vitória na sua vida é obedecendo à lei do Senhor. Experimenta fazer isso, tenta fazer o que Deus mandou você fazer. O que eu acho muito interessante, isso acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com a igreja também. Sempre que a gente faz algo errado, a gente sabe que está errado, não é verdade? Eu creio que todos nós que estamos aqui, temos algo na nossa vida que Deus já falou assim: olha, faça isso, porque depois que você fizer isso, você vai ver a vitória na sua vida. Eu tenho certeza que todos nós aqui já ouvimos alguma coisa parecida dessa, da parte de Deus. A gente sabe que a gente tem coisas na nossa vida que a gente precisa fazer e não fez ainda. Aí eu falo para você: por que você ainda está se questionando que a sua bênção não chegou? Por que você ainda está se questionando que a tua vitória não está completa? Por que você ainda está se questionando que a sua família ainda não está toda servindo ao Senhor? A resposta é essa: você precisa obedecer à lei do Senhor. Você precisa fazer conforme tudo quanto está escrito no livro da lei. Tem uma pessoa da minha família que ela tem uma experiência interessante. Todas as vezes que ela começa a buscar a presença de Deus, tudo dá certo na vida dela. Ela dá testemunho, ela fica sorridente, ela fica alegre, tudo dá certo na vida dela. Aí de repente ela começa a não mais buscar a presença do Senhor. Aí cai no engano, achar que, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou com Deus no meu coração. Realmente vir para a igreja não vai mudar nada, mas eu garanto uma coisa: pelo menos quando você vem para a igreja, quando você vem assistir o culto, você é ministrado na sua vida. Quando você vem assistir o culto, você recebe uma palavra de vitória. Quando você vem assistir ao culto, Deus fala com você, Deus te fortalece. Então, se você pensa que em casa, simplesmente pensando em Deus ou pensando nos problemas, você vai alcançar a vitória, você está enganado. Você precisa buscar a presença do Senhor de todo o seu coração. E é isso que Deus está querendo da igreja. Para que Deus venha alcançar a sua casa, você precisa entender que tem certas horas que vai ser o pastor que vai ministrar sobre a sua vida. Tem certas horas que vai vir alguém aqui que você nunca viu antes, que vai falar e vai ministrar poderosamente sobre a sua vida. Mas tem momentos que você vai ter que ouvir diretamente a voz do Senhor. E Evangelho de João 10:27, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e delas eu sou conhecido. Então, se você é ovelha de Cristo, se você é servo do Senhor, você precisa estar apto a ouvir a voz de Deus, e Deus fala com você diretamente. E muitas coisas na nossa vida só não aconteceram ainda, porque não conseguimos dar ouvidos à voz do Senhor. E Josué, quando ele afirma, lá no final do livro dele, quando ele chama o povo, ele reúne todo o povo para tomar uma decisão e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A história dele passa por essa fase em que ele já deixou de ser liderado por Moisés e começou a ouvir a voz do Senhor. E ele precisava que, quando Deus encorajou ele, é porque ele ainda iria passar por um desafio muito grande. Deus sabia o desafio que Josué tinha para enfrentar. E eu digo uma coisa para você também: Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe como está o seu coração. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Sabe o que é esquadrinhar o coração do homem? É examinar minuciosamente. Então Deus sabe exatamente o que está no seu coração. Deus sabe, Deus está no controle da sua vida. Deus está na direção da sua vida. Então você precisa ficar atento ao que Deus tem falado com você. E para você poder atravessar o Jordão,
como Josué atravessou, para você poder tirar o pecado do meio do teu povo, como ele tirou o pecado de Acã, ou seja, tirar as coisas erradas da sua vida, tirar as coisas erradas da sua família. Para você fazer isso, você vai ter que ouvir a voz do Senhor. Para você conseguir derrubar as muralhas de Jericó, você vai ter que ouvir atentamente a voz do Senhor, você vai ter que seguir a instrução dele. E para a gente declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos andar nessa direção de Deus. Deus está falando aqui para Josué: olha, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tem cristão que às vezes anda igual um bêbado, cambaleando. Um dia está na direita, outro dia está na esquerda. Um dia está triste, outro dia está alegre. Sabe por quê? É inconstante como uma onda do mar. Porque a palavra do Senhor não está penetrando no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Então você precisa ouvir e entender a voz do Senhor. Vou te falar uma coisa mais uma vez, repete comigo: Deus conhece o nosso coração. Agora eu quero que você fale mais alto ainda só: Deus conhece o meu coração. Repete também assim, ó: Deus sabe o que eu estou passando. Amém? Entenda isso que eu vou falar agora. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que o ser humano tem a memória muito fraca. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós aqui certamente já teve uma experiência gloriosa com Deus. Quem já teve experiência assim poderosa com Deus, levanta a mão aí, diga amém. Deus já operou alguma coisa milagrosa na sua vida? Você já viu alguma grandeza de Deus na sua vida? Amém? Desde Gênesis a Apocalipse a gente vê Deus operando essas grandezas. Mas sabe o que a gente vê na Bíblia também? Deus operando um ato extraordinário, um ato poderoso num dia, e algum tempo depois, o mesmo povo que vivenciou aquele milagre, murmurando e duvidando de Deus. De tempos em tempos, mas vamos relatar aqui desde a saída do povo de Deus do Egito. Moisés liberta o povo, Deus faz aqueles sinais com as pragas, o povo vê Faraó se rendendo a Deus, começa a caminhar todo alegre, com a certeza que vão encontrar a terra prometida, vão viver uma vida melhor. E é isso que Deus promete para a gente: uma vida melhor, uma vida de abundância. E quando a gente fala de vida abundante, se você está pensando que vida abundante é uma vida cheia de bens, você está enganado. Você pode ter uma vida abundante sem ter bem nenhum, porque o maior bem que nós temos é o tesouro que nós acumulamos no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não come, o ferrugem não corrói. Esse é o maior bem que a gente tem, são os tesouros que a gente acumula no céu. Então, Deus tem promessa para a nossa vida de uma vida abundante, uma vida gloriosa, de você ser feliz, de você reinar sobre a sua família. Reinar não no sentido de querer mandar, mas no sentido de viver os melhores dias da sua família. Isso é propósito de Deus para nós. Nós temos acesso a esse tipo de vida, e a gente vive a glória de Deus, mas quando acontece uma coisa ruim, a gente esquece do que Deus já fez. Então, como eu estava dizendo, o povo viu a glória de Deus, caminhou pelo deserto todo alegre. Quando se depara com o mar vermelho, começa a murmurar. Deus abre o mar vermelho, o povo atravessa, depois o mar se fecha, destrói o exército de Faraó. Aí o povo, que antes tinha murmurado, começa a dançar, começa a pular de alegria, e começa a dançar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque para fazer o que fez, só se Deus mesmo fizesse. Aí algum tempo depois começa a vir outros problemas, falta água, em nenhum momento faltou alimento, não era o alimento que eles desejavam, mas era o alimento que sustentava eles. Às vezes a gente começa a murmurar na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente não recebe o que deseja, e Deus não vai dar para você o que você deseja. Deus vai dar aquilo que te sustenta para você caminhar. Recebe isso em nome de Jesus. Nem sempre a gente vai ter aquilo que deseja,
A Bíblia diz assim: alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Sim, mas tem fases da nossa vida que a gente vai comer o maná que desceu dos céus. Eu não sei como é que era o maná, mas eu sei que o povo não queria mais, o povo queria comer carne. Então, apesar do maná estar sustentando o povo 40 anos no deserto, não era o alimento que eles queriam. Então entenda isso que Deus está falando com você nessa noite. Talvez o que você está vivendo não é aquilo exatamente que você queria, mas é o maná espiritual que Deus está alimentando a sua fé. A gente precisa entender esses propósitos de Deus, e Josué passou por isso, para poder declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí a gente vê tantas grandezas de Deus, né? Deus fazendo milagres extraordinários com outros homens de Deus, através de Cristo, através de profetas. A gente vê Deus fazendo coisas extraordinárias, e pouco tempo depois a gente vê na Bíblia pessoas se esquecendo do que Deus fez, e na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente passa, né, situações que não gostaria de passar e chora. Não é proibido chorar não, mas a gente chora aquele choro de tristeza que gera, na verdade, uma incredulidade no coração. É um choro de quem não entende o agir de Deus. É um choro de quem não está conseguindo suportar a situação. E se você passa por situação que você não consegue suportar, deixa eu te falar uma coisa que a Bíblia diz pra gente, que Deus não nos dá aprovação sobre-humana. E quando Ele nos dá aprovação, junto com ela, Ele dá o escape. Então você vai me ajudar agora nessa noite. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim: olha, está vendo essa situação que tu está passando? Já tem escape para você. Quem está entendendo, diga amém. Deus está falando com você nessa noite. Amém? Então não se esqueça que Deus tem coisas poderosas para fazer na nossa vida. Eu disse que Deus sabe que o ser humano é esquecido, e Ele faz um milagre na nossa vida hoje. Aí a próxima crise que a gente passa, né, parece que Deus nunca fez nada na nossa vida. Aí Josué recebeu uma ordem de Deus. Vai no capítulo 4. Deus sabia que o povo esquecia dos milagres de Deus. Versículo 1 do capítulo 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens entre o povo, de cada tribo, e mandem que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar. Vamos ler só até aqui, eu vou explicar para vocês o contexto, depois você pode ler tudo em casa. Deus estava ordenando a Josué que pegasse 12 pedras do rio Jordão. Propósito dessas pedras, para que o povo pudesse se lembrar dos milagres e dos atos extraordinários que Deus tinha feito. Porque Deus sabia que o povo se esquecia. O histórico do povo já era esse, né? Deus fazia um milagre, o povo agradecia. Alguns dias depois, vinha a necessidade e o povo murmurava. Então, vamos pular aqui para o versículo 6. Vocês vão entender para que eram essas pedras. Vamos lá? Versículo 6. Elas servirão de sinal para vocês. Para a gente entender melhor, pergunta assim: para que servem essas pedras? Mais uma vez, pergunta mais uma vez. Aí Deus falou para Josué: elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel.
Quando eu li essa referência, sabe por que eu achei interessante? É importante que a gente venha se lembrar das coisas que Deus fez. Eu gosto de ver assim, eu me sinto muito à vontade para falar sobre o poder de Deus na vida financeira de uma pessoa pelas experiências que eu já passei. E sem eu saber, eu já guardava as minhas pedrinhas. E eu tenho assim alguns relatórios antigos que eu fazia, e olhava lá e fazia aqueles relatórios, só coisa impossível, só dava impossível, e coisas assim, sobrenatural mesmo, situações que eu passei em 2002, 2003, 2004, e eu guardei esses relatórios, e eu começo a observar, depois que passam as situações, depois que passam as dificuldades, a gente começa a olhar lá atrás, aí eu, caramba, olha o que eu passei, e olha o que Deus fez. Quando eu começo a olhar para essas coisas, e enfrento uma dificuldade nova, uma coisa diferente na minha vida, eu começo a olhar para essas coisas que Deus já fez, e faço como Davi também fez. Poxa, se Deus me livrou daquela situação, certamente Deus vai me livrar agora. Se Deus me deu vitória naquele dia, certamente essa situação vai ter vitória. Porque naquele dia, lá no passado, eu não via saída, mas de alguma forma Deus me deu escape. E hoje talvez você esteja passando por coisas que não tem saída, e os seus olhos humanos não conseguem ver, você não consegue ter força para sair sozinho, para conseguir mudar de situação. Mas aí você começa a olhar para as coisas que Deus já fez, aí você vai ver a grandeza do Senhor na sua vida, e você não vai precisar se pautar no testemunho de outros não, porque você levantou a mão aqui e disse que Deus já fez coisas extraordinárias na sua vida. Então se lembre, eu passei uma situação esse ano, no meio do ano, foi uma provação dada por Deus, eu tenho certeza disso. Deus provou a minha fé de tal maneira que eu fiquei totalmente sem chão, sem direção, eu não sabia mais nada, não sabia o que fazer. E eu sempre quis resposta para uma pergunta, né? A pergunta era, o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Eu sempre queria resposta para essa pergunta, e diante dessa situação, eu consegui resposta. Eu estava numa situação em que eu não sabia o que tinha que fazer, e quando eu fui me ajoelhar para orar, depois de diversas outras orações que eu já tinha feito em outros dias, a minha oração já era para pedir arrego para Jesus, e quando eu me ajoelhei para orar, Deus ele falou para o meu coração, olha, antes de você pedir, comece a agradecer pelas coisas que Deus já fez. E eu comecei a me lembrar, peraí, eu já passei por situações parecidas, eu já passei por situações difíceis, e Deus me livrou. É assim como foi Davi também, quando ele foi enfrentar Golias, o que ele falou para o rei? Olha, rei, eu já enfrentei um leão, e já enfrentei um urso. Agora eu tenho certeza que quando Davi enfrentou o leão, apesar dele ter encarado o leão, ele pensou na possibilidade de ser comido pelo leão também. E certamente, naquela hora ali, veio a dificuldade, mas ele acreditou que o Senhor seria com ele, e ele venceu o leão. Eu tenho certeza que quando ele foi enfrentar o urso, ele deve ter se lembrado, poxa, peraí, eu não vou ter medo desse urso, porque quando eu enfrentei o leão, eu não tinha forças para vencer o leão, e Deus me deu a vitória. Então o Deus que eu confio, a gente leu ali no versículo 8, Ele estará comigo sempre, Ele não me desamparará, Ele não me deixará. Então se Deus me ajudou a vencer o leão, Ele vai me ajudar a vencer o urso. E Ele venceu o urso. E quando Ele vai enfrentar Golias, Ele, para poder fortalecer a fé dele, para derrubar o gigante, Ele se lembrou das coisas que Deus tinha feito. E ele lembrou, falou, olha rei, eu já matei o leão e já matei o urso, eu não sei como eu vou fazer para matar esse gigante, mas o Senhor vai me dar vitória. Você confia no Deus que você serve? Quem confia, diga amém. Amém. Aleluia. Então comece a fazer um memorial das coisas que Deus fez na sua vida. Comece a exaltar o nome do Senhor. Quando a sua boca quiser
murmurar, Senhor, o que é que eu estou passando? Comece a fazer como esses homens aqui fizeram. Olha, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez o povo atravessar o Jordão, Deus fez as muralhas de Jericó cederem, Deus fez o povo triunfar em vitória, Deus deu vitória ao seu povo. Você começa a lembrar das coisas da Bíblia, lembra dos milagres do Senhor, lembra dos atos poderosos de Deus. Isso vai ajudar a fortalecer a tua fé. Aí quando você falar assim, olha, eu e a minha casa servimos ao Senhor, quando você abrir a boca para falar isso, você vai ter condição de olhar para trás e ver tudo que você já passou, tudo que a tua família passou, todas as experiências que você teve com Deus, e você vai olhar e você vai se fortalecer. Aí você vai falar sim, não só da boca para fora, mas com o coração cheio de fé. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sabe por quê? Porque para chegar onde você chegou, para você chegar onde Deus vai te colocar, é porque a sua casa tem que servir ao Senhor mesmo. Então, faça essa experiência, que comece a se lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E Deus sabia que o povo era esquecido, então por isso Deus mandou fazer isso. Então Deus quer que você se lembre das coisas que Ele já fez na sua vida. Tem uma outra coisa aqui também. Quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu creio que passou um filme na cabeça de Josué. Ele lembrando, desde a época que ele era criança, ele se lembrando quando Moisés mandou ele espiar a terra, e ele viu dificuldades lá na terra, mas apesar das dificuldades que ele viu que a mão de Deus era maior. Talvez quando Josué falou assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, passou pela cabeça dele o dia que o povo rodeou a cidade de Jericó, e tocou a trombeta e as muralhas caíram. Talvez ele deve ter se lembrado do dia que ele teve que tirar o pecado de Acã, teve que fazer coisas duras. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que ter atitudes duras, para não aceitar maldição dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Você vai ter que ser uma pessoa determinada. Você vai precisar se lembrar das coisas que Deus fez. Agora, uma coisa que você nunca poderá se esquecer. Quem falou, lá no capítulo 1 que a gente leu, quem falou com Josué foi Deus. Quem está falando com você nessa noite não é o irmão André, não. É Deus que está falando ao seu coração. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele queria falar com você de uma maneira íntima. E sabe o que acontece quando Deus fala? Ele cumpre aquilo que fala. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus está falando para você ter coragem, se Deus está falando para você se esforçar, se Deus está falando para você que não importa qual é a situação que a tua família esteja, tem escape para você. Se Deus está falando para você que você precisa obedecer à lei do Senhor, se Deus está falando para você que você tem que caminhar em linha reta, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, é porque Deus tem propósito na sua vida. E quando Deus falou com Josué, no versículo 9 em diante, Deus ele fala o seguinte também para Josué: olha, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Sabe o que é que Deus está falando para Josué? Olha, todos os inimigos que se levantarem contra ti cairão. Toda a força do mal que tentar se levantar para derrotar a sua vida, se você estiver na direção que Deus está te dando, pode ser quem for que se levantar. Deus fala na sua palavra: nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Então não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem olho grande, não tem mal olhado, não tem maldição, porque você e a sua casa servem ao Senhor. É isso que Deus está falando com você nessa noite. E se você talvez tenha dúvida do que Deus faz, vai para o capítulo 21, versículo 43. No capítulo 1, Deus promete a Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Se você fizer assim, você será bem sucedido, o seu caminho prosperará. Deus deu a direção, Deus prometeu, Deus dá a direção, mas Ele dá promessa. Deus prometeu a Josué: olha, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Versículo 43 do capítulo 21. Assim
o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido. Preste atenção, repete comigo: Deus cumpre promessa. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: não tenha dúvida, Deus cumpre promessa. Qual era a promessa que Deus tinha para o povo de Deus? Era uma terra prometida, não era essa a promessa? Aqui vem o cumprimento. Assim o Senhor deu aos israelitas toda, não foi parte, foi toda a terra que tinha prometido sobre juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. 44. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados. Vamos repetir? O Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. A obra de Deus, ela é completa. Deus, ele não falha nas suas promessas. E uma coisa eu tenho certeza, principalmente se você faz parte do corpo de Cristo, e mais ainda se você faz parte desta congregação Glória, Luz e Poder de Deus. Sabe por quê? Porque é propósito de Deus abençoar as famílias. É propósito de Deus fazer transformação dentro dos lares. É propósito de Deus abençoar você, a sua geração, abençoar a sua casa, prosperar o teu caminho. Isso é propósito. E se Deus tem esse propósito aqui nesse lugar, você pode ter certeza que não vai ser a falha humana, não vai ser a minha incredulidade, não vai ser a minha fraqueza que vai impedir o cumprimento de Deus. A partir do momento que você depositar essa fé no seu coração, de que você e sua casa servem ao Senhor, de que Deus está no controle da sua família, você vai ver, assim como nesse versículo aqui falou, que todas as promessas se cumpriram. Aquilo que Deus prometeu se cumpriu. Deus falou para Josué que ninguém iria resistir todos os dias da sua vida, e realmente ninguém pôde resistir todos os dias da sua vida. Eu falo para você, não tem enfermidade que vai te derrubar, não tem escassez que vai te derrubar, não tem, você pode ter certeza. Não sei se alguém aqui passa problema dentro do lar com vício, às vezes na bebida, às vezes na droga, tem algum parente que sofre de algum vício. Eu vou te falar uma coisa, na autoridade do nome do Senhor Jesus, o vício não vai te derrubar. Esse vício não vai derrubar a tua família. Aleluia. Esse problema na sua vida financeira não vai derrubar a sua família. Essa porta que se fechou não vai derrubar a sua família. O plano de Deus é muito maior do que qualquer porta que tenha se fechado na sua vida. Porque quem serve a Deus com fidelidade, você pode ter certeza que as portas só se fecham para que uma outra porta melhor venha se abrir sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Certas coisas acontecem na nossa vida, sabe para quê? É para que a glória de Deus venha se manifestar. Para quando você abrir a boca aqui, para trazer as suas 12 pedras em memorial dos atos poderosos de Deus, para quando você, certo? Entenda isso, certas coisas acontecem na sua vida, é para que um dia, quando você chegar aqui para falar, olha meus irmãos, Deus fez esse ato milagroso na minha vida. Você pode ter certeza que nesse dia que você contar o seu testemunho do que Deus tem feito na sua família, que Deus tem feito na sua casa, você pode ter certeza que uma multidão vai ser abençoada por causa do teu testemunho. Você pode ter certeza que Deus está te preparando para que você seja usado por Ele, como o Fred falou aqui sobre o culto que vai ter amanhã, para você alcançar nações, profetizar sobre as nações. Quando você abrir a sua boca para falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você for parado por alguém na rua, e alguém for perguntar a você como é que está a sua família, e você for falar isso, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez a sua casa não esteja como Deus ainda prometeu, mas você vai olhar o que Josué passou, as experiências que ele teve, as experiências que você teve, o que você recebeu de Deus nessa noite, e você vai olhar, vai passar um filme na sua mente, aí você vai entender o poder de Deus sobre a sua família.
Aí quando você falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você pode ter certeza que o inferno vai estremecer. Você pode ter certeza que se houver algum demônio na sua casa, cada vez que você falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você pode ter certeza que não vai ter principado nem potestade operando na sua vida. Você pode ter certeza que não vai ter maldição reinando sobre a sua vida. Você pode ter certeza que o vício vai deixar a tua família. A maldição, essas correntes que aprisionam teus familiares e às vezes até a tua própria vida. Você pode ter certeza que a partir de hoje, com aquilo que Deus falou no seu coração, quando você falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o inferno vai ser abalado. Sabe por quê? Porque quando você afirmar isso, os céus vão se mover em teu favor. A mão de Deus vai se mover em favor da tua família, e você vai fazer separação. Aleluia! E voltando lá no final, onde a gente abriu a passagem, que é no capítulo 24, quando Josué fala, olha, agora vocês vão ter que decidir a quem vocês vão servir. Não importa qual a decisão de vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele fala isso, sabe por que ele estava falando isso? É porque apesar de tudo que Deus tinha feito, apesar de todas as coisas, ainda tinham algumas pessoas que se desviavam da presença de Deus e preferiram abraçar a maldição a ter que abraçar a bênção do Senhor. Então nessa noite, o pastor vai orar pela nossa vida. Eu quero que durante a oração, durante essa ministração, você venha trazer a sua memória, a sua família, o teu lar, como está seu coração, como está a sua vida, como tem andado, como você tem andado. Você vai trazer agora à tona, e durante a oração você vai decretar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E cada vez que você declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus vai estar mandando ordem aos seus anjos em teu favor. Cada vez que você decretar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você pode ter certeza que dentro do seu lar vai acontecer um rebuliço no mundo espiritual. E onde houver algum demônio escondido, onde houver alguma maldição alojada dentro do teu lar, onde houver algum espírito maligno, você pode ter certeza que o mundo espiritual vai se movimentar hoje na sua vida. Só que entenda uma coisa, o mundo espiritual vai se movimentar em teu favor. Você vai chegar hoje na sua casa, eu decreto isso em nome do Senhor Jesus. Você vai ver coisa que você já não via há muito tempo. Você vai ver paz, você vai ver tranquilidade, você vai ver esperança, você vai ver um novo ânimo hoje. A partir de hoje Deus vai te dar esse novo ânimo. Quem crê nisso, diga amém. Diga eu creio. Fala, eu tomo posse. Deus está te dando um novo ânimo. Deus está renovando a tua fé nessa noite. Deus está abrindo os teus olhos espirituais. Você não vai depender mais de ver, de encontrar saída, mas você vai depender de crer que Deus já te deu a saída. Amém? Eu vou parar por aqui, vou passar para o pastor prosseguir com a oração. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.